O ano é 2025. Um único míssil atinge uma base da OTAN na Polônia em poucas horas. O artigo 5 está em votação. A Rússia reage atacando a infraestrutura dos Bálticos. China aproveita a oportunidade e avança sobre Taiwan. Assim, as maiores potências militares do mundo entram em guerra, sem diplomacia ou alternativas, só força bruta, armas modernas e caos global. Como isso termina? Desta vez, duas grandes alianças se formam praticamente sozinhas. A primeira se chama OTAN. Além disso, estendendo-se da América do Norte pela Europa até o Pacífico, os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Polônia, os Bálticos, Itália, Turquia, Japão, Coreia do Sul e Austrália. Ela concentra a maior parte da tecnologia avançada, armas sofisticadas e cerca de 60% do produto interno bruto mundial. Lockheed Martin, Raytheon, Vale do Silício? Tudo está aqui, mas a economia depende de longas cadeias de suprimentos, chips importados e redes globais frágeis. A segunda aliança, vinda do Oriente e liderada por Rússia e China, atrai Coreia do Norte, Irã, Belarus e alguns estados da Ásia Central. Eles controlam grandes reservas de petróleo, gás, minerais raros e metade da indústria mundial. Eles não têm tantos caças de quinta geração, mas podem produzir tanques, drones e projéteis de artilharia, quase indefinidamente. Várias nações se mantêm à parte, e a Índia permanece neutra. Tentando jogar dos dois lados, o Brasil, a África do Sul e grande parte do sul global se recusam a escolher um lado. Antes de qualquer invasão, a geografia já define as chances. O bloco euroasiático possui o arsenal nuclear russo, a indústria chinesa, milhares de mísseis hipersônicos e CBMs e o maior exército permanente do mundo. A Rússia controla vastas extensões da Sibéria, o que lhe dá profundidade estratégica. A China domina o Mar do Sul da China e influencia as cadeias globais de suprimentos. Coreia do Norte e Irã trazem imprevisibilidade, disposição para escalar contra a OTAN e controlam oceanos. A Marinha dos Estados Unidos da América tem 11 grupos de porta-aviões. Junto com britânicos, franceses e japoneses, controlam todas as principais rotas marítimas do mundo. A OTAN possui a infraestrutura cibernética e espacial mais avançada do mundo, como o Comando Espacial do Colorado, a sede da Agência de Segurança Nacional e satélites que monitoram movimentos no campo de batalha. Não será só quem atira primeiro, mas quem mantém tudo funcionando. Na Europa, a Polônia e os países bálticos se tornam linhas de frente. À noite, blindados russos avançam de Kaliningrado e Belarus para tomar o corredor de Suwałki antes da OTAN reforçar. Forças polonesas e lituanas, com apoio dos Estados Unidos da América, se entrincheiram. Cada estrada vira zona de morte, drones patrulham rodovias e mísseis antitanque destroem comboios russos. Mas as cidades desaceleram tudo. Varsóvia e Vilnius viram fortalezas, tanques não manobram nos subúrbios e ataques de artilharia criam zonas de fogo. No Pacífico, a China lança o maior assalto anfíbio da história. Milhares de embarcações de desembarque seguem em direção a Taiwan. Frota do Pacífico dos Estados Unidos da América se mobiliza para interceptar. Porta-aviões lançam F-35S e F-A-18S, enquanto J-20S chineses e mísseis antinávio visam os porta-aviões americanos. Em poucos dias, ambos perdem navios. O Mar do Sul da China vira um cemitério de aço em chamas. Defesas antimísseis de Taiwan protegem as praias, mas forças chinesas desembarcam no sul e há combate urbano. Cada quarteirão vira território disputado no Oriente Médio. Irã fecha o Estreito de Hormuz, petroleiros param e preços globais dos combustíveis triplicam rapidamente. Estados Unidos da América atacam bases de mísseis iranianas e Teherã retalia atingindo refinarias sauditas. A região mergulha no caos. O verdadeiro conflito está nas linhas de suprimento, especialmente no combustível, não na linha de frente. Rússia e Oriente Médio controlam boa parte do petróleo e gás mundial. Quando esses oleodutos param, aeronaves e navios da OTAN racionam imediatamente e querosene de aviação, 8 e diesel viram a nova moeda. Os Estados Unidos ainda têm reservas de xisto, mas a capacidade de refino não consegue acompanhar a demanda em tempos de guerra. Então, o país recorre a importações da Venezuela e do Golfo, mas isso cria outro problema. Grandes carregamentos viram alvos de submarinos chineses e mísseis russos. Depois vem os semicondutores. Taiwan fabrica mais de 60% dos chips avançados globais. Quando a ilha escurece sob bombardeio chinês, a produção global de eletrônicos colapsa. Os chips são essenciais para armas inteligentes, drones e comunicações da OTAN. Os estoques acabam em meses. O Ocidente tenta elevar a produção no Arizona e Alemanha, mas novas fábricas demoram anos para ficar prontas.
Enquanto isso, a China, já preparada, acumula chips desde 2023. A comida vem por último. Rússia e Ucrânia exportavam 25% do trigo mundial. Agora, com o Mar Negro bloqueado e as terras agrícolas queimadas, o suprimento global de grãos entra em colapso. Os países da OTAN não estão passando fome. Os Estados Unidos da América, o Canadá e a Europa ainda produzem bastante, mas o problema é a distribuição. Com o transporte marítimo interrompido, o combustível acabando e as linhas ferroviárias bombardeadas. Transportar as colheitas dos agricultores às cidades é o grande desafio. As prateleiras das lojas ficam vazias, não porque falta comida, mas por causa do colapso da logística. A energia vem em seguida. Ataques cibernéticos afetam redes elétricas de ambos os lados. Hackers russos atacam e derrubam energia na Alemanha e França. A OTAN retalia, mirando a infraestrutura energética da Sibéria. Em 6 meses, apagões rotativos em Moscou, Pequim, Londres e Berlim. Usinas nucleares podem derreter se o resfriamento falhar, deixando regiões sem luz por dias. Outra grande diferença em relação às guerras passadas é que existe um mundo totalmente novo online, e isso também muda tudo. O comando cibernético de Fort Meade segue com a OTAN, enquanto China e Rússia têm seus próprios hackers estatais. Ataques iniciais afetam hospitais, finanças e transporte de cargas. Satélites são bloqueados ou destruídos, o sistema de posicionamento global falha, e ambos os lados usam tecnologias antigas como rádios de ondas curtas e fibra óptica. Em semanas, a internet começa a se fragmentar. A OTAN administra uma rede, o bloco eurasiano administra outra. Pela primeira vez, metade do mundo não acessa a mesma web nem a mesma verdade. A informação vira arma, a propaganda domina redes sociais para recrutar e controlar crenças. Outro fator a considerar são as armas nucleares. Ambos os lados têm milhares de ogivas, suficientes para destruir a civilização 10 vezes. No início, ninguém as utiliza. O receio de retaliação impede o uso do botão. Mas à medida que a guerra se arrasta e as forças convencionais se desgastam, a pressão aumenta. Armas nucleares táticas são vistas como ataques limitados, usados só para romper impasses. Mas todos sabem que depois de lançada, não há como voltar atrás. No segundo ano, nenhum lado vence, mas um sangra mais devagar. A indústria do bloco eurasiano mantém a máquina de guerra ativa. Tanques continuam avançando e drones ainda voam. As cidades seguem ativas, porém sob lei marcial e racionamento rígido. A OTAN tem tecnologia avançada, mas falta combustível e matérias-primas para mantê-la. As forças aéreas ficam em terra por falta de peças. As frotas navais permanecem nos portos para economizar combustível. Apagões atingem Washington, Londres e Berlim. Em Los Angeles, Tóquio e Sydney, protestos surgem enquanto prateleiras esvaziam e caminhões param de chegar. O Pacífico meio que se transforma na nova cortina de ferro do mundo. Forças chinesas controlam a costa sul de Taiwan, mas não avançam para o interior. Os porta-aviões dos Estados Unidos da América não conseguem furar a defesa de mísseis chinesa. É um impasse sangrento. Na Europa, os avanços russos estagnam na fronteira com a Polônia. A OTAN se mantém firme, mas por pouco. Ambos os lados ficam sem munição mais rápido do que as fábricas produzem, e até o fim de 2026 também sem peças de reposição. Tanques quebrados são desmontados para consertar outros, aeronaves têm eletrônicos retirados e equipes de reparo e mecânicos valem mais que soldados. A batalha ocorre tanto nas fábricas quanto no campo de batalha. Em 2027, o conflito atinge o auge. Restam 3 desfechos. O mais provável é um impasse negociado. Após milhões de mortos e economias devastadas, ambos os lados concordam com um cessar-fogo. Ninguém vence, as fronteiras permanecem onde estão, Taiwan continua sendo disputada e a Europa Oriental permanece militarizada. Uma nova Guerra Fria se inicia, agora com divisões mais profundas. Outra possibilidade é a vitória da OTAN. Se resistir tempo suficiente para cortar o suprimento da Eurásia, pode provocar um colapso. Uma campanha coordenada de ataques cibernéticos e com mísseis destrói as fábricas de chips chinesas e as refinarias russas. A energia e os eletrônicos acabam. Estados menores, desesperados para retomar o comércio, se separam. A OTAN pressiona por um cessar-fogo que restaura a maioria das fronteiras pré-guerra, mas a um custo horrível. A terceira, menos provável, é uma guerra nuclear total. Uma potência acuada ataca ao perder, o outro lado reage. Em poucas horas, grandes cidades da Terra são vaporizadas, bilhões morrem e a civilização colapsa. Não há vencedores, só sobreviventes, bunkers e ruínas do antigo mundo moderno. Mas isso é assunto para outro vídeo. E o que acontece quando um grupo de porta-aviões moderno enfrenta um enxame de mísseis hipersônicos? Assista ao vídeo que está na sua tela agora. Obrigado por assistir.